analogia é essa? A segunda é uma comparação que Paulo faz entre Adão e Cristo, para poder explicar que existe uma sequência, para que ninguém se aveste, né? No tempo certo, Deus vai cumprir seu plano, mas ele trabalha em etapas. Essa analogia está aí, do verso 21 até o verso 23. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, na sua ordem. Os coríntios estavam querendo a coisa rápida, né? Mas cada um, porém, na sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Essa analogia que Paulo faz aqui entre Cristo e Adão, ela é muito sugestiva. Ele diz, como é que tudo aconteceu? Ele está procurando convencer os coríntios. Pensem, como é que tudo aconteceu? Como é que o pecado entrou no mundo? O pecado entrou no mundo através do cabeça da raça, que era Adão. Deus o fez como representante de toda a raça humana que estava nele. Então, quando Adão pecou, toda a raça humana caiu com ele. E quando Deus apenou Adão com a morte passou a todos os descendentes de Adão também. Por isso que todos nós morremos, porque nós somos filhos de Adão. Então, a morte entrou por um homem. Como é que Deus resolveu o problema? Ele mandou um outro homem para resolver o problema, que é também cabeça de uma raça, a raça dos eleitos de Deus, a raça daqueles, uma nova humanidade que é feita daqueles que se arrependeram e creram no Senhor Jesus. Adão é o cabeça de toda a humanidade, Cristo é o cabeça da sua igreja. Assim como em Adão todos morreram, em Cristo todos os que são seus serão vivificados. Mas tem uma ordem nisso aí. Adão, Cristo e depois nós. Deus está seguindo uma sequência, não vamos querer adiantar as coisas, porque Deus tem um método, Ele tem um projeto, Ele tem um plano, e Ele está agindo dentro do cronograma que Ele estabeleceu. Cristo, é por isso que mais adiante, nós não vamos ter tempo para entrar nisso, nos versos 45 e 46, Paulo se refere a Cristo como sendo o último Adão e o segundo homem. O que é que Adão e Cristo têm em comum? Ambos são cabeça de raça. O que acontece com cada um deles, acontece com aqueles que eles representam. Adão representa toda a humanidade, caiu em pecado, morreu, tudo isso. Essa é a herança maldita de Adão, que a gente chama de pecado original. Cristo, na cruz do Calvário, morreu pelos nossos pecados, ressuscitou dentre os mortos, e isso nos é imputado, a história de Cristo é a nossa. Nós já morremos para o pecado e já ressuscitamos para Deus. É uma questão apenas de implementação e realização na volta do Senhor Jesus Cristo. Adão e Cristo, eles, portanto, representam ou apontam para o propósito de Deus. Adão, Cristo, nós, na ressurreição dos mortos, é o argumento de Paulo. A terceira figura que ele usa aqui, na verdade não é uma figura, ele faz uma citação de 2 salmos e apresenta Cristo como o rei conquistador. Veja o verso 23. Cada um, porém, na sua ordem, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Nós já vimos. Agora, do verso 24 em diante, ele diz, então virá o fim. Só então virá o fim. Quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder, porque é necessário que ele reine até que tenha posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque ele sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés, e quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe sujeitou. O que Paulo está fazendo aqui é pegando 2 salmos messiânicos para explicar por que é necessário que Cristo reine durante o tempo presente até a consumação. Ele cita, em primeiro lugar, o Salmo 110, verso 1. O Salmo 110, verso 1 diz assim, disse o Senhor ao meu Senhor, sente-se à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos por estrado dos seus pés. Esse é um salmo de Davi. E Davi, falando ao Pai, ou falando sobre o Pai, ele disse o Senhor, aqui é Deus,
ao meu Senhor, que é o Messias: senta-te à minha direita, até que eu coloque os teus inimigos debaixo dos teus pés. Já no Salmo 110 havia uma profecia de que Deus colocaria o Messias como Senhor de todas as coisas e que sujeitaria tudo debaixo dos pés do Messias, uma figura para dizer que ele haveria de conquistar e triunfar sobre todos os seus inimigos. Então, Paulo pega esse Salmo 110, verso 1, para dizer: é por isso que Cristo está demorando, porque é necessário que ele reine até que todos os seus inimigos estejam debaixo dos seus pés. E é o que ele está fazendo agora. Ele está reinando, ele está agindo soberana e poderosamente no mundo, conquistando os homens, vencendo Satanás e os demônios, sobrepujando o mundo e preparando o cosmos para a sua vinda. Então, é necessário que ele reine até que a sua tarefa termine. E quando a tarefa dele terminar, é que ele voltará. Essa é a aplicação que ele faz aqui do Salmo 110. E o último inimigo a ser destruído, Paulo diz aí no verso 26, é a morte, que acontecerá na ressurreição. O outro salmo é o Salmo 8, verso 6, que é muito conhecido, onde Davi olha para a beleza do universo e pergunta: Deus, olhando toda a tua criação, quem é o homem para que o Senhor se lembre dele? Contudo, pouco menor o fizeste do que os anjos, de glória e de honra o coroaste. E no verso 6 diz: deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sob seus pés tudo lhe puseste. Paulo interpreta que isso aqui é uma referência ao Messias, e que está dizendo a mesma coisa do Salmo 110, que Deus colocou todas as coisas debaixo dos pés do Messias. Só tem uma exceção, que Paulo diz aqui no verso 27, porque ele abre aspas, e faz a citação: ele sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés. Aí Paulo diz, quando Davi diz no Salmo que todas as coisas estão sujeitas ao Messias, certamente exclui aquele que tudo lhe sujeitou. Só tem uma coisa no universo que não está debaixo da autoridade de Cristo, que é o Pai. É a única entidade, o único ser no universo que não está debaixo da autoridade de Cristo, é o Pai, porque foi o Pai que deu a ele essa autoridade. E quando Cristo tiver terminado a obra, ele mesmo, como diz aí o verso 28, quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, quando ele tiver conquistado todos os inimigos, então o próprio Filho se sujeitará ao Pai, aquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Esse é o alvo de Deus. As pessoas perguntam, por que Deus criou o mundo se sabia que ia ter pecado? Por que botou o homem lá no paraíso e botou aquela árvore se sabia que o homem escolhia mal? Por que Deus criou a humanidade? Por que todo esse sofrimento? Por que todas estas coisas? A resposta é essa daqui. Porque isso é o plano que Deus estabeleceu na eternidade, quando nem mundo havia, em que ele, no final, seria tudo em todas as coisas. O alvo final de Deus é a sua própria glória, que tudo exista por Ele e para Ele, e que a raça humana, redimida, voluntariamente se sujeite a Ele, que o pecado seja vencido de uma vez por todas, e haja então uma criação, um cosmos, um universo, onde o pecado não é mais possível, e onde haverá paz, alegria, gozo e santidade por toda a eternidade. Esse é o alvo de Deus. Ele tudo fez para a sua própria glória. E o que Cristo está fazendo agora, ressurreto dos mortos, é administrando esse plano e levando esse plano adiante, até que finalmente Deus seja tudo em todos. E essa é a razão da nossa existência. Você pergunta, por que eu existo? Você existe para a glória de Deus. Você existe para participar desse momento de ser, juntamente com toda a humanidade, toda a criação, tudo em Deus.